Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar rapidamente a respeito de paralisia facial. Eu não sei se você conhece alguém que já teve paralisia facial. Quando a pessoa não consegue fechar o olho, ela sorri só de um lado, né? Tem tratamento. E a fisioterapia entra aí para auxiliar esse tipo de paciente. Eu vou colocar um filtro aqui agora para vocês verem como a gente pode atuar nesse tipo de patologia. Quando eu vi esse filtro, eu falei, nossa, eu tenho que arrumar algum tema relacionado à fisioterapia para falar desse filtro. Quando eu pensei, eu falei comigo mesma, eu tenho que falar de paralisia facial, é o que mais tem a ver com esse filtro. Gente, olha que demais! Para quem não estudou anatomia, aqui vocês conseguem ver toda a musculatura. Quando você fecha o olho, ó, você consegue ver os músculos. Quando você sorri, os músculos contraem. Quando você fica bravo, ó, os músculos contraem. Aqui quem trabalha com botox, pira, ó, eu fazendo essas expressões. Gente, é muito interessante. Quando você trabalha, né, nessa área de saúde, você sabe que quando você disseca essa musculatura, quando você tira, eu tô saindo um pouco da paralisia, né, facial, porque eu acho interessante eu falar um pouquinho dessa área, depois eu volto, tá? Eu fugi um pouco do assunto, mas depois eu volto. Quando eu falo dissecar, é tirar, né? Tirar com cuidado pra gente ver a parte de baixo. Então aqui, ó, por exemplo, esse músculo aqui, ó, se a gente tirar ele, não é que a gente tira e vai pro osso, não. Embaixo, a musculatura que a gente vê, a gente tá trabalhando também a musculatura mais profunda. Então a gente não é uma camada de músculo só. Perdão. Nós somos várias camadas de músculo. Nosso dele tem mais músculo. Então, isso não só no rosto, tá? No corpo todo. Então, quando a gente fala assim, vou trabalhar meu bíceps, né? Vou trabalhar minha perna, né? Quando a gente trabalha a perna, a gente não trabalha só aquela musculatura. Nós somos muito interessantes, nós somos muito perfeitos. E essa musculatura, ela tá toda interligada com o pescoço, aqui atrás, tá tudo interligado, né? Aqui a gente consegue ver só a face, mas aqui a gente consegue ver como é interessante. Muito legal, né? Vamos falar um pouquinho agora da paralisia facial? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me mandar, tá? Que eu esclareço depois para vocês. Agora, em relação à paralisia facial, o tratamento que a gente faz, é muito comum a gente chegar para o paciente e falar assim, ó, então esse paciente ele não consegue fechar o olho e não consegue sorrir, né? Então esse paciente ele faz basicamente assim, ó, né? Não consegue falar, ele fica assim, né? É um paciente muito comum, a gente vê mais ou menos assim. Aí você fala assim, nossa, o problema desse paciente tá aqui, ó, né? É um paciente desse jeito, é basicamente isso, tá? Você fala, nossa, eu tenho que tratar isso daqui, né? Não é. O problema desse paciente é aqui, ó. Essa musculatura, ela tá como se fosse inativa. Essa musculatura não responde. É como se eu quisesse sorrir, mas não conseguisse. A sensação deve ser péssima, né? Eu nunca tive paralisia facial, mas o que os pacientes relatam é que a sensação é horrível. O olho não fecha, então o olho vai ficando seco, né? Por isso que muitos pacientes, a gente recomenda utilizar o tampão, porque o olho não pode ficar seco, né? Prejudica muito a visão. Então, no tratamento, a gente vai treinar o sorriso, a gente tem que trabalhar esse sorriso. Então, muitos pacientes, o que eles fazem? Vamos sorrir? Vamos. O que ele faz? Vamos sorrir. O que ele está fazendo? Ele está ativando, aqui ó, está ativando essa musculatura do pescoço, está ativando depressor aqui ó, ativando essa musculatura, está ativando aqui ó. Ou seja, ele está ativando uma musculatura que não é a musculatura que a gente utiliza para sorrir. Sorri aí agora. O que você utilizou para sorrir? Aqui ó, não é? Maçãzinha do rosto? Quando você vai passar... Isso aqui não é sorriso, ó. Sorriso é aqui, ó. Maçãzinha do rosto. Certo? Então, se você conhece alguém que tem paralisia facial, recomenda que ele procure blush, meninas. O que você utiliza? Você pega o blush e fala assim, dá um sorriso. Não é aqui? Onde você passou o blush? Aqui, ó. Certo? Então, muitas vezes o paciente, ele está treinando o sorriso errado. Ele está treinando aqui, ó. Procure um profissional adequado para ele fazer esse tipo de tratamento. Senão, ele está treinando o sorriso errado. Ele está ativando uma musculatura que não é a musculatura do sorriso. Ou seja, ele está fazendo um tratamento bom para paralisia facial? Não tá.
ele não está ativando a musculatura eficiente, que é essa daqui, ó. Consegue ver? Essa é a musculatura. Certo? Entenderam? Por hoje é só. Gostaram do filtro? Muito interessante, né? Gente, muito legal. Eu amei esse filtro. Por hoje é só. Beijão. Tchau, tchau.